Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós nos encontramos neste dia para mais uma vez nos alimentar da Palavra de Deus. Eu convido você a acompanhar conosco a proclamação do Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 11, de versículos 14 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar. O mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso. Não o encontrando, diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nesse evangelho dessa sexta-feira, nós ouvimos Jesus realizando a sua missão. E o contexto se passa pela libertação do espírito de uma pessoa que tinha a mudez, e essa pessoa fica liberta e curada. E aí a gente vê a reação das pessoas. Um grupo de pessoas que reconhece a ação de Deus e considera Jesus. O grupo de pessoas que pedem mais sinais para poder acreditar. E o grupo de pessoas que difamam Jesus, acusando que ele age em nome de Beelzebu. 3 grupos diferentes, 3 reações diferentes. E aí fica uma pergunta para nós. Você que acompanha essa reflexão faz parte de que grupo? Porque se a gente olha a ação libertadora de Jesus na vida daquele homem, a gente percebe o quê? O poder de Deus nele e presente em nossa história. É a ação de Deus, irmãos e irmãs, que liberta e cura. Como Jesus mesmo falou, se existe um homem forte que protege a sua casa, que guarda a sua casa, mas chega alguém mais forte do que ele faz o quê? Ele invade aquela casa, derrota o dono e toma conta de tudo. Então Jesus está mostrando exatamente isto. Se, aos olhos dos homens e das mulheres, naquela época, considerava-se que os demônios dominavam
a vida das pessoas. Se o reino, vamos assim dizer, né, na linguagem humana, era se considerado o reino dos demônios exatamente pelos inúmeros sinais de opressão, de injustiça e de morte que havia, ou se os próprios demônios consideravam-se donos de tudo porque se achavam fortes o suficientes, vem agora o poder de Deus que entra na história humana com a encarnação de Jesus, e Jesus, já iniciada a sua missão, vem mostrar quem é o mais forte. A ação de Jesus, irmãos e irmãs, é muito mais forte do que qualquer outro tipo de poder. Por isso Jesus cura, por isso Jesus liberta. Jesus, ao libertar aquele homem, ele está fazendo o quê? Ele está oferecendo aquele homem a si próprio. Ele está, melhor dizendo, devolvendo aquele homem a si próprio. Ou seja, em outras palavras, Jesus está lhe devolvendo a vida que estava deficiente, que estava limitada, porque ela estava privada daquilo que lhe era necessário. Então, quando Jesus liberta e cura aquele homem, Jesus está devolvendo a vida digna àquele homem. Jesus restitui vida, Jesus restaura a vida. Então, Jesus vem mostrar para todos nós exatamente isto. O poder de Deus na história humana é mais forte do que qualquer outra coisa. Por isso, felizes aqueles que acolherem o poder de Deus em sua vida. Mas Jesus abre os nossos olhos. E agora a gente olha para o contexto, né, dos discípulos e discípulas de Jesus. Se nós que acolhemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, se nós nos tornamos seus discípulos, mas relaxamos na fé, e aí a gente pode contextualizar um pouquinho esse texto bíblico, quando o evangelista Lucas escreveu o seu evangelho, ali por volta do ano 75, 80 depois de Cristo, muitos cristãos já haviam esfriado na fé. E qual o perigo? Jesus fala, o Espírito que saiu pode juntar outros, e aí ele trabalha com o número 7, que se diz que é o número, né, perfeito, o número de plenitude, ou seja, né, os espíritos demoníacos podem se intensificar e voltar de onde ele foi saído, e aí oprimir muito mais a pessoa. Então, quando São Lucas escreveu esse texto no seu evangelho, ele relembra o que Jesus ensinou exatamente por causa do esfriamento da fé na vida da comunidade cristã. Imagine para nós passarmos 2000 anos depois. Então é importante que a gente olhe para esse evangelho e que a gente perceba as maravilhas que Deus realiza em nós. Não para a gente olhar pelo lado simplesmente da cura, ah, Deus me curou, estou salvo. Não, mas é para a gente olhar para aquilo que, de novo, Deus vem trazer para mim e para nós, e que a comunidade cristã é chamada, né, a refletir, amadurecer e testemunhar no mundo. A presença de Deus na história é a presença do novo, é a presença da vida, é a presença da restituição da dignidade da vida humana para todos nós. É assim que a comunidade cristã é chamada a viver, né? Levar essa boa nova para o mundo. Primeiro colocar em prática e depois testemunhar isso para outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam fazer experiência desse Deus vivo. Então fortalecemos a fé em Jesus para que tenhamos essa graça, mas para que possamos ser missionários e ajudar mais e mais pessoas a também ter essa graça em suas vidas. E que possamos fazer isso nas nossas comunidades, para que em cada bairro onde a comunidade está inserida, ela possa testemunhar essa beleza de Jesus. Então peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. A bênção de Deus que dá vida nova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.